Aleluia. Vamos ter uma palavra de oração, vamos continuar orando, pedindo que o Senhor continue falando conosco, que Ele enche o nosso coração de expectativa para ouvirmos a Sua palavra e sermos aí edificados por ela. Amém, queridos? Você pode, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela Sua bondade, pela Sua fidelidade, pelo cuidado do Senhor para conosco. Ô Senhor, eu te louvo por essa oportunidade de ensinar a tua palavra aos meus amados irmãos. Pai, eu creio que nesses dias o Senhor tem falado ao coração deles. Nesses dias o Senhor tem despertado fome pela volta do Senhor. Eu creio nisso, Pai. Declaro que os meus irmãos são cada dia mais famintos e sedentos pelo Senhor e que clamam pela volta do Senhor. Por isso te pedimos isso em nome de Jesus. Continue falando conosco para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos retomar aqui, nós vamos voltar no finalzinho daquela aula onde eu estava falando para você a respeito da linha do tempo, né? Eu sei que é uma das coisas que os irmãos gostam de aprender, é a respeito da linha do tempo de Apocalipse. Então, vou deixar aqui para vocês, nós vamos passar junto aqui a linha do tempo e, eventualmente, a gente vai terminar essa linha do tempo e vamos retomar, vamos voltar para onde nós paramos, né? Então, só recapitulando, nós começamos essa linha do tempo aqui a partir de Atos capítulo 1, verso 9, que fala como Jesus foi assunto aos céus. E eu disse para você que ele foi assunto aos céus em duas etapas, digamos assim. Na primeira etapa, ele foi aqui, ele estava no Monte das Oliveiras, ele foi assunto até as nuvens, e das nuvens ele foi para o trono de Deus, e é lá que ele está. Então, tomando por partida esse ponto, nós então temos, primeiramente, a abertura dos 4 primeiros selos, Apocalipse capítulo 6. Então, se a gente fizer uma recapitulação, no capítulo 1, nós temos a visão de Jesus glorificado. No capítulo 2 e capítulo 3, nós temos ali as cartas às 7 igrejas. No Apocalipse capítulo 4, nós temos a revelação do trono, amém? E a partir daí nós temos aqui agora, em Apocalipse capítulo 5, nós temos agora, Apocalipse capítulo 6, a abertura dos primeiros 4 selos. E eu falei para você que o primeiro selo é o cavalo branco, que aponta para nós, para o falso ensino do evangelho. O cavaleiro número 2, o segundo selo, né? É o cavaleiro vermelho, que aponta para a guerra. O cavaleiro número 3, o terceiro selo, é o cavaleiro preto, que aponta para a fome, para a carestia. E o cavaleiro número 4 é o cavaleiro baio, ou esverdeado, né, que representa a morte. Então, depois disso, nós temos o quinto selo, que é o clamor dos mártires. Os mártires, aqueles que morreram em nome do Senhor Jesus, aqueles que não negaram a fé, que não negaram o nome, e eles morreram. Só fazendo um adendo aqui, em relação aos mortos, né, aqueles que morreram em Cristo, eles estão num lugar chamado paraíso ou seio de Abraão. E aqueles que morreram sem Cristo, eles estão num lugar chamado inferno. Então, em muitas referências da palavra de Deus, você vai ver a palavra Hades. Então, Hades é um lugar onde existe essa subdivisão, digamos assim. Uma parte é o paraíso e outra parte é o inferno. Então, nós paramos aqui no quinto selo, falamos na aula passada até aqui, e depois disso, nós vamos, a partir de hoje, nós vamos ver aqui no capítulo 7, duas coisas extremamente importantes. Primeiro, os 144 mil judeus que serão selados, vocês vão entender por que eles são selados. Apocalipse capítulo 7, verso 9, acontece o arrebatamento dos vencedores. Diga amém, eu e você vamos participar dessa parte aqui, aleluia. Então, se nós pegarmos hoje, onde que nós estamos hoje? Nós estamos entre o quinto selo, que é o clamor dos mártires, que os mártires estão clamando, e nós estamos aguardando agora o arrebatamento. Depois que acontece o arrebatamento, nós temos, e aqui Apocalipse capítulo 7, verso 9, nós temos a abertura do sexto selo, que é um sinal. Esse sinal, ele vai ser interpretado como um pré-anúncio do início da grande, não propriamente da grande tribulação, mas da manifestação do anticristo, porque depois disso, nós temos o anticristo, vai se manifestar, obviamente, até para trazer uma explicação para aquilo que aconteceu com as pessoas que desapareceram. Então, vai ser todo esse contexto
que o anticristo se manifesta, ele vai vir para estabelecer um acordo de paz com Israel, e essa paz dura 3 anos e meio, uma falsa paz. Depois desses 3 anos e meio, acontece agora o 7º selo. O que é o 7º selo? O 7º selo é o início da grande tribulação. Então, a grande tribulação propriamente dita começa aqui a partir do 7º selo. Então, lembrando que Apocalipse é contado por meio de selos, depois por trombetas e depois por taças. Então, lembrando que o conteúdo do 7º selo são as 7 trombetas, que são o trombetear nos fala de anunciação, ou seja, o trombetear está ligado a anunciar algo que vai acontecer. E é isso, de fato, que a trombeta significa. Então, chegando aqui no 7º selo, nós vamos ter agora as 4 primeiras trombetas que vão ser soadas. Aqui nós estamos falando de Apocalipse capítulo 8. Então, 1/3 da terra será queimada. A segunda trombeta, 1/3 do mar e os animais marinhos e as embarcações serão destruídas. A terceira trombeta, 1/3 da água doce do mundo será contaminada. E aí a gente tem um certo temor aqui no Brasil, porque aqui no Brasil é um dos maiores lugares de água doce do mundo, né? Se nós pegarmos a bacia amazônica, por exemplo, ele é uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. Então, alguns acreditam que pode se tratar de alguma coisa referente aqui à nossa região aqui. A quarta trombeta, 1/3 das estrelas, 1/3 dos como que eu posso dizer para você, dos seres celestiais, né, estrelas, essas coisas, serão afetadas. Depois disso, nós temos a quinta trombeta. E essa quinta trombeta é o momento exato que Satanás é lançado à terra. E aqui nós temos Apocalipse capítulo 9. Por que lançado à terra? Porque até então, Satanás ainda tem acesso ao trono de Deus. Então, como que acontece? E aí você precisa entender que a perspectiva do céu, cronologicamente falando, temporariamente falando, ela é diferente da perspectiva de Apocalipse. Então, quando que acontece de fato esse lançar de Satanás à terra? Quando os vencedores chegarem no trono de Deus. Quando os vencedores chegarem até o trono de Deus, a Bíblia diz que Satanás será precipitado à terra. E aí acontece aqui a quinta trombeta, e uma série de coisas vai acontecer com essa trombeta. Depois da quinta trombeta, acontece a sexta, onde nós temos ali 1/3 dos homens vão morrer. Uma coisa que vai acontecer aqui em Apocalipse capítulo 9 é que a morte será retirada por um período de 3 meses, se não me engano. E depois desses 3 meses, 1/3 dos anjos, 1/3 de demônios serão liberados, na verdade, milhões de demônios serão liberados, e eles terão poder para matar os homens. Então, 1/3 dos homens que estiverem aqui, ó. Então, por que eu mostrei aqui 3 anos e meio de paz? O anticristo faz um acordo de paz, com 3 anos e meio ele vai quebrar. Quando ele quebra o pacto da paz, começa a grande tribulação propriamente dita, que é esse período agora de 3 anos e meio, ok? E aqui você vai aprender hoje que essa aqui é a 70ª semana de Daniel, é a última semana de Daniel, onde acontece a grande tribulação. Então, depois do 6º selo, aqui, só um adendo, né? Apocalipse capítulo 11, então, volto a dizer, Apocalipse não é um livro cronologicamente escrito. Então, algumas coisas são explicadas no decorrer da história. Então, quando começar a grande tribulação aqui, haverá a manifestação das 2 testemunhas, lá de Apocalipse capítulo 11. Serão 2 testemunhas que vão profetizar a partir de Jerusalém, falando contra o falso profeta e o anticristo, entendeu? Então, isso nós vamos ver no Apocalipse capítulo 11. Continuando. Aqui, no final da grande tribulação, que acontece uma série de eventos, que é o final da grande tribulação, é a 7ª trombeta. Quando ressoar a última trombeta, a 7ª trombeta, o Senhor Jesus vai voltar nos ares. É a segunda volta de Jesus, que vai acontecer no ressoar da última trombeta, que é a 7ª. Essa trombeta vai ser tocada no final da grande tribulação. E aí uma série de eventos vai acontecer a partir da 7ª trombeta. Então, por exemplo, vai acontecer o tribunal de Cristo, que vai acontecer nos ares,
A segunda volta de Jesus, você já aprendeu que Jesus volta nos ares. Jesus sai do trono e vem até as nuvens, depois ele sai das nuvens e volta aqui na terra, no Monte das Oliveiras. Quando acontecer essa segunda volta, que Jesus estiver nas nuvens, acontece o tribunal de Cristo, e aqueles que estão mortos em Cristo, a Bíblia diz que eles serão ressuscitados e encontrarão com o Senhor nos ares. Entendeu? Então, eles serão ressuscitados e vão se encontrar com Jesus nos ares aqui ao final da sétima trombeta. Depois disso, no final da grande tribulação, nós temos as 7 taças, que vai ser o juízo de Deus sobre o império do anticristo, a batalha do Armagedon, nós vamos ter o julgamento das nações, que é aquele segundo tribunal que eu disse para você, e nós teremos aqui a inauguração do Lago de Fogo. Por quê? No final da grande tribulação, acontecerá que o anticristo e o falso profeta, quando Jesus voltar à terra, eles serão lançados no lago de fogo. Então, é eles que vão inaugurar o lago de fogo e enxofre. Quando Jesus estabelece o seu reino, a batalha do Armagedon é terminada, o julgamento das nações, começa o milênio, o reinado de Cristo, por 1000 anos aqui na terra. Então, você vai entender melhor a respeito disso. No final do milênio, a Bíblia diz que Satanás será solto. E ele será solto para quê? Para enganar as nações. Por quê? Durante o milênio, haverá pessoas aqui, e não somente cristãos. Lembra que eu falei para você que no julgamento das nações, essas nações serão poupadas para que elas possam passar para serem governadas pelo Senhor Jesus? Então, essas pessoas das nações que vão estar aqui, que no final do milênio, boa parte delas vão se rebelar, vão seguir Satanás, porque Satanás vai ser solto, e vão se rebelar contra o Senhor Jesus, se levantando mais uma vez. E aí, nós temos agora a parte final, que é o quê? Depois que Satanás é solto, o Senhor Jesus vai acontecer a última rebelião da humanidade. Nós chamamos, a Bíblia vai falar que é a batalha de Gog e Magog. Então, nessa batalha, a Bíblia diz que o Senhor, com o sopro da sua boca, vai lançar Satanás no lago de fogo, e vai acontecer, então, o tribunal do trono branco, onde todos os ímpios que morreram estão aqui no inferno, eles serão ressuscitados aqui para o trono branco e serão condenados ao lago de fogo e enxofre. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Estou tentando ser bem didáticozinho aqui para mostrar para você ponto a ponto. Não se preocupe que a gente vai falar de cada uma dessas coisas aqui. Nós já falamos até o 5º selo, nós já explicamos. Agora, eu estou te dando um panorama do restante para mostrar agora para você a partir de Apocalipse capítulo 7, nós vamos começar hoje. Então, no final, depois que acontece o tribunal do trono branco, vai acontecer aquilo que nós chamamos como o final mesmo, que vai acontecer com novos céus e nova terra, a nova Jerusalém vai descer dos céus e começa então a eternidade. Então, de maneira bem sucinta, é isso que nós entendemos como sendo a linha do tempo de Apocalipse. Obviamente, esses aqui são os principais fatos que vão acontecer. Entenderam? Então, esses são os principais fatos que nós vamos ter aqui em Apocalipse, ok? Então, vou compartilhar com você aqui agora, vou encerrar esse compartilhamento, depois eu vou mandar esse PDF aqui para vocês também, e agora nós vamos retomar aqui para o slide da nossa aula, amém? Deixa eu projetar ele aqui. Deixa eu só sair disso aqui. Compartilhar agora. Chega. Só um instantinho, irmãos. E às vezes dá uns probleminha aqui, a gente vai consertando no meio do caminho. Aleluia. Rodrigo levantou a mão, quer fazer uma pergunta, Rodrigo? Pode ficar à vontade, querido. Quero sim, pastor. Graça e paz, boa noite. Graça e paz, querido. Tem um momento, né, que a gente sabe na Bíblia que nossas obras passarão pelo fogo.
né? E tem uma passagem, eu estava pensando aí nesse dia, refletindo, e falei, ficou uma dúvida aqui. O pastor comentou, e eu quero entender se é isso mesmo. Quando Jesus diz àqueles que se voltarão a Jesus dizendo, olha, eu expulsei demônio em teu nome, eu curei em teu nome, Jesus volta-se e diz, olha, não sei nem qual é o teu nome, afasta-te de mim. Esse momento é o encontro com Jesus nas nuvens, antes da volta de Jesus ao Monte das Oliveiras. É nesse momento em que Jesus vai separar aqueles que passarão pela disciplina e aqueles que voltarão com ele nas nuvens, no cavalo branco, com vestes brancas, para então Jesus ali travar a batalha do Armagedon e dar continuidade Isso na mesmo. sétima. Isso mesmo, isso mesmo. Eles vão se encontrar com Jesus nos ares e acontecerá o tribunal de Cristo. Lá no tribunal de Cristo é onde haverá essa separação entre aqueles que serão vencedores e vão reinar com Cristo e vão voltar com ele, como você diz, e aqueles que serão disciplinados. É exatamente nesse momento. Então, aquela parábola que Jesus disse, olha, você que me chama, Senhor, Senhor, fizemos isso no seu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos. Jesus disse, olha, eu não vos conheço. Porque aí é onde a obra de cada um realmente será checada. Se nós fizemos segundo a direção de Deus, segundo a vontade de Deus, se nós estamos edificando da maneira correta, então é isso que vai determinar e será exatamente nesse ponto que você realmente colocou, quando Jesus volta nas nuvens e ali haverá o tribunal de Cristo. Amém? E essas pessoas separadas que serão disciplinadas, elas ficarão em que plano até que Jesus comece a reinar no milênio? Então, esse é um ponto que não há uma convergência de entendimentos. Alguns acreditam que eles estarão aqui pela terra mesmo, enquanto Jesus estiver reinando, eles serão disciplinados aqui, porque quando a gente falar de disciplina, um pouco mais à frente, você vai entender que a maior disciplina que alguém vai poder receber nesse sentido é não participar do reino. É como se, na verdade, é isso mesmo que vai acontecer. Haverá as bodas do Cordeiro. Imagina uma grande festa, onde tudo de bom e de melhor vai ter nessa festa. E você não vai poder participar dessa festa, você está de fora. Por quê? Porque você não foi qualificado para participar da festa. As suas obras não foram encontradas íntegras diante do Senhor. Então, imagina, por isso que a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dente. Olha, você teve toda a oportunidade para poder ser um vencedor, o Senhor te deu o Espírito Santo, o Senhor te deu os dons, o Senhor te deu capacitação, mas você simplesmente decidiu enterrar o seu talento. Então, esse choro, esse ranger de dentes, é esse sentimento de, poxa vida, eu tive a oportunidade de participar, de poder reinar, de poder receber essa honra, e agora eu estou de fora. Então, a Bíblia vai falar sobre os verdugos da alma, né? E esses que serão disciplinados, eles receberão verdugos. Se você ler o termo verdugo, você vai entender que é um sentido assim, ó, entregue ao carcereiro para ser chicoteado. Então, para você ver, como assim, né? Um filho de Deus vai ser chicoteado, como assim? Mas, na verdade, é o verdugo da alma. É você saber, poxa vida, aquele senso de arrependimento. É aquele senso de, olha, perdi a oportunidade. Então, é aquele sentimento que eles terão de poder, poxa vida, tive a oportunidade, podia estar lá reinando, podia estar lá desfrutando do Senhor Jesus, das bodas do Cordeiro, mas não, preferi enterrar meu talento. Então, esses verdugos da alma, na verdade, é esse sentimento, sabe? Poxa, tive a oportunidade de ser um vencedor e agora estou fora, e agora não vou participar. Não imaginem que a disciplina, isso a gente vai falar mais à frente um pouquinho, não imagine que a disciplina vai ser um tipo de alguém que vai colocar lá tipo, alguém preso no trono e alguém para ficar dando chibatada nele lá. Não, isso não combina com o nosso Senhor. Eu jamais iria fazer uma coisa dessa. Porque olha só, esses mesmo que você disse, a Bíblia diz que eles são crentes. Eles não são ímpios, eles são crentes. Eles chamam Jesus de Senhor. Senhor, Senhor, quando foi que te vimos? Quando foi que fizemos isso? Sabe? Então, eles creem que Jesus é o Senhor. Só não são qualificados para ser um vencedor. Agora, o Senhor jamais vai pegar um filho e colocar para ser castigado, receber ali açoites, por exemplo. Entendeu? Então, isso está ligado a esse senso e esse sentimento de arrependimento por não ter feito, por não ter obras dignas. É nesse sentido. Amém? Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Amém. Querido, só recapitulando rapidão aqui, então nós falamos do primeiro selo, que é o falso ensino do evangelho, falamos do segundo selo,
que é o cavalo, perdão, irmãos, que é o cavalo vermelho, que aponta para a guerra. Falamos do terceiro cavaleiro, que é o cavalo preto, que aponta para a fome, para a miséria. Falamos do quarto cavaleiro, né? O quarto selo, é o cavalo baio, ou esverdeado, que aponta para a morte, né? Então, você vai ver, e aí eu te mostrei, tanto no Evangelho de Lucas, quanto no Evangelho de Mateus, que esses cavaleiros estão lá. E quando Cristo foi assunto aos céus, eles intensificaram a sua cavalgada, ou seja, eles intensificaram as suas obras. Lembrando que não se trata de pessoas, mas se trata de coisas que representam algo, esses cavaleiros. Amém? Falamos do quinto selo, que é o clamor dos mártires, ou seja, aqueles que morreram em nome do Senhor Jesus. E nós chegamos então aqui no sexto selo, e aí eu quero pedir a você que você abra aí a sua Bíblia, se você pode, abre a sua Bíblia aí rapidinho, para a gente... Deixa eu só passar vocês para cá. Eu vou minimizar aqui e vou abrir a minha Bíblia aqui. Aleluia. Vamos compartilhar agora a Bíblia Sagrada. Então, abra sua Bíblia, por gentileza, Apocalipse capítulo 6. Opa. Opa. Não está projetando a Bíblia? Agora foi. Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 6, a partir do verso... deixa eu ver aqui. A partir do verso 12. Olha o que a Bíblia nos diz. Apocalipse 6, verso 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas dos céus caíram por terra, como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, olha só, aqui nós temos um sinal que acontecerá no céu. Então, esse aqui é o sexto selo que o Senhor que vai ser aberto, então, nessa ocasião aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, o sexto selo... Então, olha só a respeito aqui do sexto selo. O sexto selo... Perdão, irmão, está dando um problema aqui na hora de compartilhar aqui o slide. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Está aparecendo aqui, pastor, o slide. Tá, é porque para mim aqui ele está dando um probleminha aqui na tela aqui. Senhor nos ajude. Como diz um apresentador aqui no Brasil, quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá, vamos falar sobre o sexto selo. O sexto selo parece ser a resposta ao clamor dos santos martirizados e marca o começo das calamidades sobrenaturais da grande tribulação. Então, enquanto o homem está dizendo que é Deus, o Senhor abalará a terra. Então, esse aqui é um evento que nós acreditamos que vai acontecer depois do arrebatamento.
por mais que não esteja em ordem cronológica, o sexto selo aqui, ele está sendo aberto antes do capítulo 7, que é onde acontece o arrebatamento. Mas eu já disse para você, a Apocalipse não é escrita em ordem cronológica. A sequência dos fatos não estão em ordem cronológica, como está escrito aí na sua Bíblia. Por que eu posso te afirmar isso? Porque olha só, a volta de Jesus tem dois aspectos. Uma volta é volta secreta, ninguém sabe. Então, nós acreditamos que o arrebatamento acontece antes da abertura do sexto selo. Por quê? Porque se o sexto selo for aberto antes do arrebatamento, então haveria um sinal. Qual que é o sinal? Então, quando o sexto selo for aberto, acontece o arrebatamento. Só que não é isso que a Bíblia diz para nós. A Bíblia diz que o arrebatamento é secreto. Então, o que é esse sexto selo? O sexto selo ainda não é a grande tribulação, propriamente dito. É apenas uma advertência aos homens para que se arrependam e se voltem para Deus. Então, o sexto selo é um pré-anúncio daquilo que vai acontecer. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu já tirei uma parte das pessoas daí, eu tirei as minhas primícias, olha, e vai acontecer a grande tribulação, vai acontecer um grande juízo. Então, arrependam-se. É Deus dando mais oportunidades para as pessoas. E aí vai acontecer, então, esse evento, que aí nós vamos descrever um pouco sobre ele, né? A Bíblia diz lá em Joel que haverá um sinal no céu da grande tribulação. Então, a grande tribulação, ela tem sinais para nós. Então, quando você vê o céu se recolhendo como um pergaminho, é o sexto selo. Quando você vê o anticristo se manifestando para estabelecer a paz em Israel. Quando você vê ali o trono, o templo sendo reconstruído, tudo isso é um sinal. Por quê? Porque depois que o anticristo faz um acordo de paz com Israel, 3 anos e meio ele vai quebrar e começa a grande tribulação. Então, este sinal também precederá a vinda do Senhor. Então, conforme Mateus 24, Lucas 21, haverá um sinal antes da volta, e essa volta, obviamente, é a volta às claras. Então, como é que funciona? Só para você entender. Acontece o sexto selo, ou seja, depois do arrebatamento, aconteceu o sexto selo. É o Senhor dizendo, olha, eu estou prestes a voltar. Agora os dias estão praticamente contados. Porque agora nós sabemos que quando o anticristo se manifestar, 3 anos e meio de falta paz, depois 3 anos e meio de grande tribulação, ou seja, 7 anos, Jesus volta. Ou seja, esse sexto selo é o que precederá a volta do Senhor Jesus nos ares. Olha o que a Bíblia diz, Joel 2:28. E acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre a serva derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei, olha só, mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, olha, mesma coisa que nós acabamos de ler em Apocalipse. O sol vai se tornar preto como crina, como a Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 6, a lua em sangue, e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, ou seja, o que Joel está profetizando é que antes da vinda do Senhor acontecerá um sinal. Então, a grande tribulação começa no 7º selo, que inclui as 7 trombetas. Como a resposta à advertência de Deus, os habitantes da terra se esconderão nas cavernas e nos penhascos. É interessante dizer isso, irmãos. Você sabe, aqui você já consegue perceber qual vai ser a resposta dos homens naquele dia. Então, quando eles virem esse sinal no céu, eles ficaram tão apavorados, e é importante você perceber qual que é esse contexto que essas coisas estão acontecendo. Então, seguindo a linha do tempo, acontece o arrebatamento. Um monte de gente desapareceu do mundo inteiro. Gente aí de Angola, gente do Brasil, do mundo inteiro. Uma parte da galera sumiu. Então, o mundo já vai estar um caos aqui. Você consegue imaginar isso? Pessoas desaparecendo do nada, sem explicação nenhuma. Vai desaparecer. Aí o mundo inteiro já está nesse rebuliço todo. Cadê o povo? Será que é uma invasão alienígena? Ah, será que é os ETs que estão vindo para cá para tomar o planeta?
Então, haverá um discurso. E esse discurso, de certa maneira, vai ser a plataforma que os governantes mundiais vão usar para estabelecimento do anticristo. Ou seja, aquele que vai se levantar com uma proposta de paz, aqueles que vai se levantar para tentar trazer uma explicação para todo esse contexto. Então, nessa linha de raciocínio, uma parte da igreja sumiu. Acontece o sexto selo, há um sinal no céu. As pessoas aqui já estavam desesperadas porque tinha acontecido. Agora, elas estão escondendo na caverna. Por quê? Porque elas sabem que esse sinal agora significa o Senhor está voltando. E olha só, você sabe, hoje no mundo já existem lugares que eles chamam de bunkers, ou bunkers, que são esconderijos, e ficam aonde? Nos penhascos, ficam no Alasca, por exemplo, tem. Então, pessoas ricas existem, eles têm esses lugares assim, então multibilionários, existem, na verdade, grandes famílias que têm esses lugares. E, se não me engano, em alguns lugares dos Estados Unidos, até embaixo da própria casa das pessoas, tem salas assim, como se fosse um bunker, proteger contra a catástrofe, guerra, essas coisas. Então já existe todo esse arcabouço. Então, eles vão esconder dentro das cavernas e vai clamar para que a caverna tampe eles. Por quê? Porque eles sabem, porque eles têm consciência, a consciência deles o acusa diante de Deus. Então, o sexto selo, portanto, é uma advertência que servirá de sinal também para o começo da grande tribulação, propriamente dita, que abrangerá as 7 trombetas, incluindo, então, dentro do 7º selo. E aí, a gente entra agora em Apocalipse capítulo 7. Perdão. Apocalipse capítulo 7. Olha só o que a sua Bíblia diz. Vou projetar para vocês aqui. Apocalipse capítulo 7. Nós vamos agora entender que capítulo 7 é um parênteses na história. Não é uma sequência do capítulo 6. É como se fosse uma inserção que não é colocada ali em ordem cronológica. Então, depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, sobre que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra e nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, aqui, que a visão que João está vendo, que havia 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, e eles estão segurando esses ventos, que o que nós entendemos que são ventos de juízo. É como se eles estivessem esperando, segurando esses ventos até que algo aconteça, até que haja uma liberação para que esses ventos pudessem ser, então, liberados para danificar a terra, o mar e as árvores, né, como nós acabamos de ler. No verso 4, então, ele diz: então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, presta bastante atenção nisso aqui. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Então, presta atenção. Aqui nós vamos falar essa primeira parte até o versículo 8. Por quê? Porque até aqui se trata de 144 mil judeus que serão selados antes que aconteça a grande tribulação. Então, é isso que nós vemos aqui nessa cena, onde nós estamos lendo aqui agora Apocalipse capítulo 7. Então, no livro de Apocalipse, existe 2 parênteses.
E o capítulo 7 é um desses parênteses. Você vai ver também que o capítulo 12, se não me engano, ou o capítulo 14 é o outro parênteses. Então, observe que o sétimo selo é retomado só lá no capítulo 8. Então, no capítulo 6, nós temos o sexto selo. No capítulo 7, nós temos um parênteses. E o capítulo 8 é onde nós temos a abertura do sétimo selo, que é onde começa a grande tribulação. O capítulo 8 é, portanto, a continuação do 6. Então, cronologicamente, o capítulo 6 termina e depois ele vai lá para o capítulo 8. E nesse meio termo, nós temos o capítulo 7, que foi feita uma inserção para falar de algo que vai acontecer antes da grande tribulação. Então, para nós, está muito claro que os eventos de Apocalipse capítulo 7 vão acontecer antes da grande tribulação. Então, primeira coisa, o sexto selo é a advertência de Deus da tribulação que está vindo. Então, como eu disse para você, é uma anunciação. Você vai ver alguns lugares, alguns estudiosos, eles acreditam o seguinte: acreditam que a igreja toda, inclusive os vencedores, eles estarão aqui na ocasião do sexto selo. Então, acontece o quinto selo, o sexto selo, os vencedores estão aqui, e antes do sétimo selo acontecer, aí aconteceria o arrebatamento dos vencedores. Então, essa é uma visão que existe. O que nós cremos? Como eu havia dito para você, nós cremos que o arrebatamento acontece antes do sexto selo. Por quê? Porque se o arrebatamento acontecer depois do sexto selo, aí nós podemos dizer, então, que haveria um sinal do arrebatamento, da qual não há. O arrebatamento é a volta secreta do Senhor Jesus. Então, olha o que vai acontecer antes da grande tribulação, que é aqui o Apocalipse capítulo 7. Antes disso ocorrer, Deus vai selar os seus dois povos. Então, sabe, Deus tem dois povos. Israel, que é o povo escolhido de Deus, os judeus, sabe, Deus tem uma aliança com Abraão, e por causa disso esse povo de fato é abençoado, favorecido pelo Senhor, só que rejeitaram a Cristo. Para serem salvos, que aí você vai entender uma coisa. Uma coisa é ser selado e guardado e poupado da grande tribulação. Outra coisa é ser salvo. Entendeu? São duas coisas distintas que eu vou explicar para você aqui no decorrer. Então, os judeus, esses 144 mil, nós cremos que se trata de algo literal. Serão 144 mil judeus que serão selados. O anjo, então, lembra que nós lemos nos versículos anteriores? O anjo do Senhor vai vir para selar. Então, o selo, ele tem vários aspectos, né? O primeiro, o selo é uma marca de propriedade. Então, alguém que tem um selo, ou seja, alguém que foi selado, normalmente a gente usa isso para gado, né? Então, quando você compra um boi, uma vaca, alguma coisa, você pega uma marca, a sua marca, e você marca esse boi, para dizer que o boi é sua propriedade. Ou seja, quem vê aquela marca reconhece que essa marca tem um dono, que esse animal tem um dono. É assim que funciona. Então, isso nos fala também que nós somos selados, e esses judeus serão selados, porque serão poupados, ou seja, nada vai acontecer com eles nesse sentido, porque serão poupados da grande tribulação. Desde o começo do mundo, então falei primeiro desses judeus, e os demais que são selados são a igreja. Então, nesse momento, quem vai ser selado aqui? É os vencedores, que serão tirados daqui. Então, você vai ver que no próximo versículo que a gente lê, no Apocalipse capítulo 7, verso 9, acontece o arrebatamento dos vencedores. Ou seja, eles serão tirados daqui. Os 144 mil judeus, não, eles permanecerão aqui, na terra, ok? Desde o começo do mundo tem havido calamidades naturais, mas a partir do sexto selo, as calamidades serão sobrenaturais. Deus mesmo estará derramando a sua ira sobre a terra. Você sabe, quando a gente fala de queimadas, de meteoros, quando nós falamos de terremoto, tudo isso acontece. Você há de convir comigo que essas coisas acontecem, eventualmente acontecem. Eu estava olhando, eu passei rapidinho no vídeo no Instagram, não sei se foi um terremoto que aconteceu, acho que foi no Canadá, uma coisa assim, que uma cidade quase inteira foi dividida porque a terra rachou. E aí eu estava vendo isso no perfil de um pastor. Aí ele falando a respeito disso, né, que são sinais. Então, você sabe, essas coisas sempre existiram. Só que,
quando acontecer a abertura do sexto selo, isso tudo vai se tornar algo espiritual. Agora é Deus trazendo o juízo. Então vai ser algo muito mais sério, algo muito mais intenso que acontecerá com os adventos aí da abertura do sétimo selo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, os 144 mil, nós entendemos então que o versículo 1, esse vento é o vento do juízo que está sendo segurado por esses 4 anjos, para que ainda não trouxesse a calamidade. Os quatro, lembra que o número 4 fala da criação da terra, né? Então, são 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, são basicamente 4 estações do ano. Então, tudo isso, aqui em Goiânia a gente diz é o seguinte, que normalmente tem 4 estações do ano, né? Verão, inverno, como é que é? Primavera, verão, inverno e outono. É uma coisa assim. Aqui em Goiânia a gente fala o seguinte, quente, muito quente, quente demais e quente ao extremo. Então, um dia que você vir aqui em Goiânia, não acho que você vai ter inverno, não acho que você vai ter um climazinho de outono. Aqui é quente, menino, para valer. Se alguém vier aqui, vai me conhecer e vai ver o que eu estou dizendo. Então, olha só. O número 4 aponta para o mundo criado. Os 4 ventos apontam, então, para esses 4 pontos cardeais. E eles, então, vão marcar os 144 mil. Então, eu falei para você que essa marca é um selo de propriedade e essa marca também é um selo de originalidade. Quando você vai lá vai numa loja, você vai comprar um celular, por exemplo. Aí você vai ter uma marca nesse celular. Esse celular, quando você vai na loja de compra, é um selo de autenticidade, de veracidade. Sabe, o Senhor manda que eles guardem até que todo servo de Deus fosse selado. É interessante que o anticristo também vai ter uma marca. Nós vamos falar mais para frente da marca da besta. Então, para você ver, em tudo o diabo quer imitar a Deus. Só que o anticristo vai ser uma marca que eu particularmente acredito, e depois eu vou te explicar a razão disso, que é uma marca visível. Agora, essa marca que o Senhor faz é uma marca que está onde? Dentro de nós. No seu caso, por exemplo, que entregou a vida para Jesus, você já foi marcado. Você já foi marcado pela cruz, você foi marcado pelo amor de Deus. Então, dentro do seu espírito, dentro aí do seu coração, tem a marca de registro do Senhor, propriedade exclusiva de Deus Pai, Criador de todas as coisas. Amém? Então, você já recebeu essa marca. Só que, na ocasião aqui, haverá esses 144 mil judeus que serão selados e poupados. Então, os israelitas serão selados antes dos 4 primeiros trombetas que atingem a terra, a árvore, o mar, os rios e hostes celestiais. Não sabemos que tipo de marca vai ser essa, mas eu acredito que seja uma marca espiritual, onde os anjos e o Senhor conseguem ver. Não vai ser como se, por exemplo, vai pegar um judeu na rua e vai bater um carimbo nele, onde todo mundo vai ver que ele foi selado. Não, eu acredito que essa marca, se tratando da marca do Senhor, é uma marca espiritual. O mundo espiritual vai perceber. Os demônios vão saber que quem tem essa marca, eles não podem ser tocados. Então, nós não sabemos como será essa marca, mas algo que será reconhecido pelos anjos enviados para julgar a terra. Ou seja, quando esses anjos vierem para julgar a terra e trazer o juízo de Deus, quando eles verem um judeu que tem essa marca, por exemplo, nada vai acontecer com eles. Então, esta é a maneira de Deus preservar os escolhidos. No caso da igreja, ele vai retirar as primícias, acontece o arrebatamento. E no caso dos judeus, ele vai selar os judeus para que durante essa grande tribulação eles sejam poupados. Sabe, embora nós amamos Israel, reconhecemos Israel, ela está em incredulidade, ele precisa acreditar em Jesus para ser salvo. Então, esses 144 mil, eles estão sendo poupados, selados e guardados por causa da grande tribulação, mas não significa que eles serão salvos e estarão pela eternidade. Eles só vão estar na eternidade se eles crerem no Senhor Jesus. E você vai entender que esses 144 mil, eles serão de extrema importância, por quê? Porque durante os 3 anos e meio da grande tribulação, é eles que vão pregar o evangelho para as pessoas que estiverem aqui. Eles vão pregar os oráculos de Deus aqui, daqueles que estiverem aqui. Então, esses judeus, eles se tornarão intercessores, pregadores, e a Bíblia diz que as pessoas... Olha que interessante isso. A Bíblia diz que as pessoas aqui, durante a grande tribulação, vão procurar um judeu para que um judeu explique para ele, fale para ele da Bíblia. Então, interessante isso. Então,
as profecias indicam que eles continuarão aqui até o último dia. Deus, todavia, permanece fiel à sua aliança com o povo de Israel. Ele cuidará de Israel por causa da sua aliança. E você pode pensar assim, pastor, mas como que eles serão poupados? Porque você já me viu falar aqui em algum momento que na grande tribulação vai ter um monte de adventos que vão acontecer. É meteoro que vai cair, terá a perseguição do anticristo que vai estar governando aqui, que vai perseguir os judeus e os cristãos que ficaram por aqui. Como é que eles serão poupados disso? Então, vou te explicar isso daqui a pouco. Talvez é uma pergunta legítima que você está. Olha, vai ter uma grande perseguição aqui, mas como que esses 144 mil vai ser poupado? Vou mostrar para você daqui a pouquinho. A respeito da relação das 12 tribos, então, para você ver, por que nós cremos que se trata de um número literal? Ou seja, serão apenas 144 mil que serão selados. Por que nós acreditamos ser literais? Primeiro, porque é uma referência clara a respeito das tribos de Israel. Ou seja, foram 12 mil de cada tribo. Agora, existem particularidades. Primeiro, daquele texto que nós lemos, nós não vemos Rúben ali recebendo essa marca. Por quê? Porque Rúben, ele perdeu a primogenitura. Devido à sua pecaminosidade, ele perdeu o seu direito para Judá. Assim, Judá é mencionado primeiro. Outra coisa interessante, a tribo de José recebeu porção dupla, uma vez que Manassés era seu filho e o próprio José também é mencionado. Então, haverá 12 mil de cada uma dessas tribos. Durante o milênio, José terá a porção dobrada do direito da primogenitura, ou seja, é uma promessa que o Senhor fez para José. No texto de Apocalipse, a tribo de Dan é omitida por causa da sua idolatria. Então, esses textos que estão referenciando aqui são todos referenciando a esse pecado da tribo de Dan. Então, por isso que da tribo de Dan ninguém vai ser selado. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Amém? Então, olha só, o número, né? Assim como não podemos saber como será a marca, também parece difícil afirmar que 144 mil é literal ou simbólico. Por que há essa dúvida? Porque você vai ver que mais à frente nós temos outros 144 mil também que são referenciados. Mas aqui, no entanto, nós entendemos que se trata de fato um número literal. Deixa eu só aceitar aqui. Podemos, no entanto, estar certos de que se refere a Israel e não a igreja. Por quê? Porque fala das tribos. O remanescente dos judeus é que será salvo. O remanescente é sempre aquele que permanece, aquele que fica. Então, esses serão guardados e selados pelo Senhor. O arrebatamento, então, acontece. Então, já ficou claro para você aqui por que nós acreditamos se tratar de 144 mil literais? Agora, eu vou partir com você agora para nós falarmos do arrebatamento dos vencedores, onde pela graça de Deus faremos parte. Amém, queridos? Esse é o nosso objetivo, em nome de Jesus. Então, Apocalipse capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas, ou seja, depois de serem selados ali, os 144 mil judeus, eis que uma grande multidão, aleluia, que é grande multidão, ou seja, tem mais oportunidade para nós, amém? Duro se fossem poucas pessoas, mas graças a Deus uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamando em grande voz, dizendo, esse aqui é conhecido como o Cântico dos Vencedores. Isso aqui é o que nós vamos entrar lá pelos salões celestiais e vamos proclamar. Olha só. Olha o que a Bíblia diz. E clamava em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciões, os 4 seres viventes, ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória e a sabedoria, e ações de graça e a honra e o poder e a força sejam do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, essa cena,
Tem uma pergunta aqui. O crente remanescente, a pergunta do Rodrigo, os crentes remanescentes na grande tribulação, como serão distintos? Também são selados? Não, eles já são crentes, né? Eles já têm os selos, eles já foram selados, eles são crentes, nasceram de novo, o selo está ligado à marca que está no nosso espírito, a marca de Cristo. Então, como que a gente vai saber nesse sentido, né? É que eles serão arrebatados no final da grande tribulação. Eles vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Amém? Então, um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Então, é interessante. O ancião fez uma pergunta para João e João responde eles: o senhor que sabe. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Aleluia. Oh, irmãos, que momento precioso que nós estamos presenciando aqui acontecer. O que o apóstolo está narrando aqui para nós, irmãos, é o exato momento em que os vencedores são arrebatados até o trono de Deus. O que o apóstolo João está vendo aqui é eu e você, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós entrando ali pelos portões celestiais. Você sabe? Depois, Deus tem então esses dois povos, que é a igreja e os judeus. Este é o arrebatamento dos santos vencedores, que estarão preparados para esse momento. Outra pergunta aqui, só para a gente aproveitar. Por que os crentes derrotados... deixa eu ler aqui para vocês. Pastor, os crentes derrotados, aqueles também são selados? Então, entenda o seguinte, todo crente, ele é selado. Todo crente. Amém? Guarde isso no seu coração. Como que ele foi selado? Porque ele recebeu a marca do Senhor Jesus. Ele recebeu o sangue do Senhor Jesus. Em relação a estar selado, todo crente, independentemente se ele é um vencedor, independentemente se, porventura, ele vai ser disciplinado, independentemente se ele já morreu, ele tem a marca da salvação, ele tem a marca de Cristo. Amém? Então, nesse ponto está definido. O que a Bíblia está dizendo que serão selados são apenas os 144 mil judeus que nós acreditamos serem literais e serão poupados. Eles serão selados para quê? Para serem poupados da grande tribulação. Ou seja, quando o anticristo vier persegui-los, eles não sofrerão dano. Quando, por exemplo, acontecer aquelas catástrofes que acontecerão a partir da primeira trombeta, eles não sofrerão esse dano. Como que vai ser isso? Já vou adiantar então um pouquinho para tentar ajudar vocês a entender essa questão de ser poupado. Então, a Bíblia diz que durante a grande tribulação acontecerá uma série de eventos catastróficos, por exemplo. Então, a primeira trombeta, 1/3 da terra vai pegar fogo. A segunda trombeta, 1/3 do mar. Na terceira trombeta, as águas. Na quarta, o céu. Na quinta trombeta, Satanás é lançado aqui e a morte será tirada. No sexta trombeta, 1/3 dos homens vai ser morto. Então, esses adventos das trombetas, eles não vão atingir esses 144 mil judeus. Por quê? Porque eles serão poupados. E aí eu quero só te lembrar de algo. Lembra quando certamente você já leu ali o livro de Êxodo, você já leu o Pentateuco? Existe um momento em que Deus ele começa a trazer o juízo sobre a terra do Egito. Amém? Lembra disso? Então, olha só. A Bíblia diz que todas as pragas vieram sobre todo o Egito. E todo o Egito significa também que os judeus habitavam ali na terra do Egito. Mas por que aquelas
perdão, esqueci o nome aqui. Por que aquelas tribulações, aqueles adventos que vieram ali sobre os egípcios, por que não atingiram os judeus? Sabe, os judeus, eles eram escravos no Egito, aquelas pragas do Egito, né? Então, por que aquelas pragas não atingiram os judeus? A Bíblia diz que eles moravam numa cidade, numa região chamada Terra de Gósen. Lá nessa terra é onde eles, como escravos, eles moravam. Então, as pragas vieram sobre todo o Egito, mas naquela região, naquele lugar, na Terra de Gósen, eles não foram atingidos. Ou seja, a única praga que chegou até eles foi a última praga da qual eles tinham que celebrar a Páscoa. Você lembra? Que era a morte dos primogênitos. Então, eles tinham que matar o cordeiro, passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte passasse lá, ele iria reconhecer o sangue e o primogênito não seria morto. Então, como que eles foram poupados de todas aquelas pragas que vieram sobre o Egito? Porque eles estavam guardados nessa região. Eles estavam guardados pelo Senhor. Então, é assim que os 144 mil judeus serão guardados durante a grande tribulação. Pastor, e os crentes que não forem arrebatados? Esses serão perseguidos, serão mortos, serão fugitivos, e aí eles vão ter que encontrar essas cidades, ou países, ou nações que vão ajudá-los. Você lembra que nós falamos do Tribunal das Nações? Então, haverá nações que vão acolher os pequeninos irmãos de Jesus. Mateus capítulo 25. Quem são os irmãos de Jesus? Os judeus e os cristãos, os demais membros da igreja que estarão aqui. Só que esses 144 mil judeus, eles serão selados e eles serão poupados de toda essa perseguição, de toda essa morte que o próprio anticristo vai promover. E os demais cristãos que estiverem aqui, eles serão perseguidos, serão mortos. Então, eles não estarão livres dessas coisas, a não ser estando aí com uma dessas nações que vão ajudá-los. Amém? Espero ter clareado um pouco para vocês aqui, mas a gente vai falar mais a respeito disso também. Então, o arrebatamento dos santos. Deus preserva os judeus através de um selo. Então, um selo de propriedade, exclusividade, que nós já dissemos, se trata de um selo espiritual. Mas os santos redimidos da igreja serão arrebatados. Então, como que vai acontecer o arrebatamento? Então, a Bíblia diz que aqui, em Apocalipse capítulo 7, verso 9, a primícia, o filho varão, aqueles que estão preparados serão arrebatados aqui, serão tirados e não vão passar pela grande tribulação. Então, Deus possui esses dois povos. Os judeus, 144 mil, serão selados, serão preservados e ficarão aqui na terra, enquanto os vencedores serão arrebatados até o trono de Deus. Então, a grande multidão inumerável, né, que eu disse para você, graças a Deus, que é uma grande multidão. Significa que tem mais oportunidades para mim e para você, amém? A grande multidão mencionada aqui consiste nos redimidos das nações através de todas as gerações, que são inumeráveis e constituem a igreja. Ou seja, aqueles, obviamente, que estiverem vivos aqui, por ocasião do arrebatamento, e forem arrebatados, eles não vão passar pela grande tribulação. Pastor, e os vencedores que já morreram? Como, por exemplo, Paulo, Pedro, os apóstolos, tantos grandes homens de Deus na história. Eles estão mortos, a Bíblia diz, eles estão aonde? No paraíso, no seio de Abraão. Quando que eles vão ressuscitar para receber o galardão? No final da grande tribulação, quando Jesus voltar nos ares, acontecerá o tribunal de Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitarão para o tribunal de Cristo. E é lá no tribunal de Cristo que vai receber o galardão. Da mesma forma, irmãos, presta atenção nisso. O fato de você ter sido arrebatado, isso já diz que você vai receber o galardão. Mas você vai passar também pelo tribunal de Cristo. Ou seja, suas obras serão mostradas a todos. Por que ele foi arrebatado? Porque ele tinha obras. E obras segundo a vontade de Deus. Entenderam? Então, essa multidão, ela procede de toda tribo, língua, povo e nação. Então, isso mostra o quê? Que Deus inclui a todos, né? Não é simplesmente um povo ou outro, né? Então, olha a característica que eles tinham. Por que eles foram arrebatados? Porque eles tinham vestiduras brancas.
As vestes brancas aqui apontam a purificação que receberam por meio do sangue de Cristo, através, como a gente viu no versículo 14. As vestes estão no plural. Vestiduras brancas. Ou seja, esses que foram arrebatados, eles possuem aquelas duas vestes que eu disse para você. A veste de salvação, que você recebeu pela graça mediante a fé quando você creu em Jesus, e vocês têm as vestes nupciais, ou as vestiduras brancas, né, como a Bíblia está dizendo, que são os nossos atos de justiça, que nós estamos tecendo para então podermos ser qualificados para participar do arrebatamento. Amém, Alessandra? Pode fazer sua pergunta, querido. Pastor, desculpa, pode ser, eu posso ter deixado de prestar atenção em algum momento, mas voltando a esses 144 mil, é uma dúvida que eu, enfim, já tenho a respeito disso. Ah. Nós sabemos que tem alguns judeus que eles passaram a crer que Jesus já veio. Então, esses 144 mil seriam esses, ou ainda assim, ou não se sabe, ou seriam os outros que não creem, enfim. Entendi. Esses são chamados de judeus messiânicos, né? Eles creem na vinda do Messias, eles creem que o Messias já veio. Ó, não há Mas muita... tem alguns que já se converteram já, né? Isso. Esses que já se converteram, eles serão selados não necessariamente por serem judeus, entendeu? Sim. É porque, assim, não há uma explicação, não há uma definição na palavra de Deus a respeito disso. Então, só para todo mundo entender a pergunta dela. Então, existem judeus que já se converteram a Jesus. Será que esses 144 mil se trata desses judeus que se converteram? Então, essa que foi a pergunta dela. Agora, não dá para eu explicar para você, porque a Bíblia não nos dá base em relação a isso. Agora eu vou falar o que eu acredito. Quando é assim, você pode concordar comigo, você pode pegar tudo que eu vou falar, embrulhar e jogar fora. Eu acredito que não se trata de judeus messiânicos. Por quê? O judeu messiânico é aquele que creu no Senhor Jesus, ele aceitou Jesus. Então, ele já é salvo por causa de ter crido em Jesus. Eu acredito que pode ser assim, ou seja, esses 144 mil, na minha opinião, em relação a esse ponto que ela está perguntando, não são judeus messiânicos, no meu ponto de vista. São judeus normais, são judeus que praticam, obviamente, o judaísmo, e por causa disso serão guardados em relação. Então, não há nenhuma definição bíblica que eu possa falar, ó, biblicamente falando, diz isso, mas eu te falo pela percepção que eu acredito, entendeu? Eu acredito não se tratar dos judeus messiânicos, porque esses já serão salvos por acreditarem em Jesus mesmo, serão salvos em relação a isso. Agora, eu acredito que os 144 mil são judeus que não são messiânicos, amém? Então, continuando. Então, acontece o arrebatamento no versículo 9. Aqui, a característica deles, né? Eles têm as vestiduras brancas, ele tem a veste de salvação e tem os atos de justiça, que são as nossas obras. E eles têm ramos de palmeiras nas mãos, né? A Bíblia diz que eles chegam com palmas. A gente acha que palmas é tipo bater palma, né? Só que, na verdade, a palma é a folha da palmeira. Lembra quando Jesus, ali nas últimas semanas de Jesus, quando Jesus vai entrar em Jerusalém, a Bíblia diz que as pessoas colocavam as roupas no chão e folhas de palmeiras, com palmas nas mãos, ou seja, eles pegavam as palmas e ficavam balançando. Se você for católico em algum momento, tem eu não sei se é um final de semana antes da Páscoa, eu acho que é um final de semana antes da Páscoa, que tem um domingo de ramos, que aí normalmente você vai na missa, tem um monte de gente com ramo, assim, ó. Eu me lembro, eu entrava na igreja com a minha avó, tinha lá um monte de gente com os ramos na mão, e ninguém sabia me explicar, e eu não sabia o que significava. Então, mas certamente tem um significado para nós, porque, olha, essas palmas, na verdade, é uma alusão à festa dos tabernáculos. Qual que é essa festa dos tabernáculos, né? Quando Deus mandou que o povo saísse do Egito, atravessasse o Mar Vermelho, a primeira coisa que Deus mandou que eles fizessem era celebrar uma festa. E que festa é essa? A festa dos tabernáculos, ou seja, para mostrar a salvação de Deus. Então, o fato de os vencedores entrarem lá com as palmas nas mãos, eles estão dizendo, em outras palavras, olha,
esses que estão aqui, eles se alegram no Senhor e se alegram por ter chegado até aqui. Então é nesse sentido, entendeu? A alegria da salvação, a alegria de poder ter sido arrebatado. Assim vemos que essa multidão vai desfrutar de uma eterna festa dos tabernáculos. E aí é o que a gente entende também, que faz uma alusão à festa que haverá nas bodas do Cordeiro, que é de fato quando começa o reino milenar. Olha o que a Bíblia diz, Levítico 23:40. No primeiro dia tornarei para vós outros frutos da árvore formosa, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiro de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor. Sabe, só um parênteses. É muito interessante perceber o quanto o nosso Deus é um Deus que gosta de festa. É um Deus que se alegra, é um Deus que gosta de festejar. Então aqui ele está mandando, ó, faz festa, 7 dias de festa. Olha que maravilha. Imagina fazer uma festa de 7 dias, comida boa, música boa, ambiente agradável. Ah, ia ser do céu, aleluia. Então, celebrareis esta com festa ao Senhor, por 7 dias a cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam que nas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ou seja, essa festa foi instituída, era uma festa que durava 7 dias, eles tinham que ficar nas tendas lá, e isso deveria ser feito sempre, constantemente, eles deveriam celebrar. Eu acho que só não celebram hoje porque não tem mais o templo lá, entendeu? Mas eu acredito que até hoje eles deveriam estar celebrando. Então é uma festa que simboliza isso, a alegria da salvação. O ramo da palmeira era para lembrar o povo do suprimento de Deus no deserto e na tribulação. Assim, a multidão dos remidos celebrará a vitória sobre a tribulação. Então é interessante, porque a Bíblia diz que o ancião, um dos 24 anciões, ele pergunta para João, quem são esses? E João fala, não, Senhor, tu sabes. E ele diz, ó, eis aí aqueles que vêm da tribulação. Então, é interessante, né? Por quê? Por que eu te falo isso? Porque, às vezes, pode surgir uma confusão na sua mente. Mas, peraí, esses aí eles foram arrebatados antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Porque o ancião está falando da tribulação aqui. É importante que você entenda a perspectiva na ótica de Deus da nossa vida, irmão. Então, primeiro, por que não se trata daqueles que passaram pela grande tribulação? Porque até que Apocalipse capítulo 7, ainda não aconteceu a grande tribulação. A grande tribulação acontece a partir do 7º selo. Entendeu? Então, não se trata dessa grande tribulação propriamente dita, esses 3 anos e meio, onde haverá o juízo de Deus na terra. Não se trata desse momento. Então, que tribulação é essa? É aquilo que eu disse para você, você precisa entender na ótica de Deus. Na ótica de Deus, a minha vida e a sua vida aqui nessa terra, nesse mundo caído, é uma tribulação, meu irmão. Tribulação. Passar por problemas, por pressões, por angústias, por enfermidades, sabe? Por tantos problemas que você passa. Na ótica de Deus, é uma vida muito tribulosa. É uma vida cheia de tribulações. Então, esses vencedores, eles estão chegando primeiro, sabe para quê? Para um lugar de descanso eterno. Sabe, eu amo isso, porque no final desse capítulo, a Bíblia está dizendo que o Senhor vai limpar dos olhos todas as lágrimas. Ou seja, o Senhor vai nos consolar. Sabe, você que tem enfrentado lutas, tribulações, às vezes muitos apertos, muitas angústias, quer dizer para você, vai chegar o momento que você não vai precisar chorar mais. Vai chegar o momento que o Senhor vai tirar das suas lágrimas, dos seus olhos, toda lágrima de dor e sofrimento. Essa vida, nós vivemos num mundo caído, irmãos. É por isso que passamos pelas coisas que passamos. É por isso que passamos, às vezes, por tanto sofrimento, por tanta escassez. Sabe? Porque esse mundo é caído. Mas haverá um dia, em nome de Jesus, que você vai ser tirado daqui. Você vai se apresentar diante do seu Senhor e lá Ele vai enxugar todas as suas lágrimas em nome de Jesus. Oh, irmãos, como eu tenho ansiado por isso. Como eu tenho ansiado pelo Senhor.
Salmo 92, verso 12, a Bíblia diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados à casa do Senhor, florescerão no átrio do nosso Deus. Aleluia. Então, da onde que vem? Da vinda da grande tribulação. E é isso que eu acabei de dizer para você. Não se trata do grande e terrível dia do Senhor, porque ainda não aconteceu, vai acontecer a partir do 7º selo. O que é então essa grande tribulação? É a vida que você tem vivido aqui. É interessante porque a Bíblia diz que nós vamos estar de pé na presença do Senhor. Isso se refere claramente àquilo que Jesus disse em Lucas 21, que indica que claramente o arrebatamento. Isso nos mostra que o arrebatamento dos crentes acontecerá antes da grande tribulação. Então, existem basicamente, eu acho que eu já falei para você, 3 ideias ou interpretações ou teorias a respeito da grande tribulação. Primeiro, eles acreditam, uma primeira linha teológica, que toda igreja será arrebatada antes da grande tribulação, chamada de pré-tribulacionista. Alguns acreditam no arrebatamento parcial da igreja, ou seja, uma parte vai ser arrebatada agora e outra parte depois. É mais ou menos aquilo que nós acreditamos. E existem algumas linhas teológicas que acreditam que toda a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, que a grande tribulação seria uma maneira de purificar essa igreja. Só que esse texto deixa para nós muito claro que haverá uma parte que será tirada daqui antes da grande tribulação, que aponta para os vencedores. Então, por exemplo, Lucas 21, 36, Apocalipse capítulo 7, aqui como nós estamos lendo, mostra para nós claramente, uma parte vai ser levada agora. E lá em Apocalipse capítulo 14, acontece o arrebatamento dos demais crentes que passaram pela grande tribulação. Então, para nós está muito claro, vai acontecer em 2 momentos distintos, a volta do Senhor Jesus. Amém? Olha o que a Bíblia diz, Lucas 21, 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo. Sabe, se tem algo que nos deixa com o coração preso, sobrecarregado, é as preocupações, é as ansiedades dessa vida. Sabe, não sei se você já passou por momentos de ansiedade, sabe, de lutas com algumas coisas. Não sei se você já passou por isso, mas você sabe, a Bíblia diz que isso diz respeito à nossa vida aqui. Mas você não tem que ficar com seu coração sobrecarregado. Seu coração tem que estar no Senhor. E para que aquele dia não vos venha como repentinamente, como um laço. Ele aqui está falando do arrebatamento. Pois há de sobrevir sobre todos que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois. Então, você quer ser arrebatado? Aqui tem uma dica. Vigiai. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder. Então, se você ler os versículos anteriores, Jesus está falando de como que vai ser a grande tribulação, que haverá perseguição, que haverá terremotos, que haverá uma série de eventos. Então, se você quer escapar disso, ou seja, você não quer passar pela grande tribulação, uma das condições é vigiar. Vigia, crente. Amém? Já viu irmãos que falam assim, vigia, crente. Então, é bom que você vigie mesmo, em nome de Jesus. E todas essas coisas têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Senhor. Então, olha só, a vida eterna, né? Nós lemos aqui no verso 15. Podemos ter um vislumbre da vida na eternidade nesse trecho do capítulo 7. Então, o que vai acontecer na eternidade? Nós serviremos o Senhor dia e noite no seu santuário, Deus estenderá para nós o seu tabernáculo. Então, às vezes as pessoas perguntam, pastor, normalmente pessoas novas convertidas, pastor, mas o que nós vamos ficar fazendo na eternidade? Já parou para pensar nessas coisas? E aí, o que nós vamos ficar fazendo? Será que vai só ficar deitado na nuvem lá de boa? Será que vai ser só isso? Sabe? A Bíblia diz para nós, nós vamos servir o Senhor, o Senhor vai estender o seu tabernáculo, que é a habitação dele conosco, nós vamos ter comunhão plena e efetiva com o Senhor. Então, certamente iremos adorá-lo. Então, tudo isso aqui são indícios de como será a nossa vida lá. A Bíblia diz, né, que o Cordeiro nos apacentará e nos guiará às fontes das águas.
Você sabe? Você não vai ter mais fome, você não vai passar mais sede. Por que que a Bíblia diz isso? Não é porque o comer ou deixar de comer significa alguma coisa em si mesmo. Porque se você parar para avaliar, o que está ligado comer e beber? Necessidade. Nós chamamos isso de necessidade vital, comer e beber. Só que lá você não vai precisar preocupar que o que eu tenho que comer para ver, não, porque quem vai nos sustentar, quem vai como se diz, nos suprir em todas as coisas é o Senhor. Então, às vezes as pessoas perguntam, será que lá no céu vai ter comida? A Bíblia nos diz, em Apocalipse capítulo 22, que haverá a árvore da vida que vai dar 12 frutos por ano e cada fruto diferente, que é para que as nações possam comer, para que os homens possam comer. Mas eu não acredito que seja um comer no sentido de matar a fome, entendeu? Por quê? Porque é o Senhor que vai nos saciar. E outra, nós teremos um corpo glorificado na eternidade. Um corpo que é glorificado não precisa de comida, não precisa de bebida. Então, nós vamos entender lá em Apocalipse capítulo 22, qual que é o significado dessa árvore para comer. Pastor, será que vai ter Coca-Cola? Será que vai ter sanduíche? Será que vai ter pizza, batata frita? Irmãos, eu confesso para você, é tudo isso uma delícia mesmo, né? Qual que é o prato típico aí da Angola aí? De Angola? Qual que é a comida típica de vocês aí? Só para eu aprender. Pode ser a mais típica, não precisa ser várias, não. Fuge. Como? Fuge, pastor. Fuge. Fuge? O que é isso? Me explica aí. É feito com fubá. É feito com fubá, farinha de milho. Entendi. Sabe o angu? Também tem um Angu. fete. O angu é como se fosse um angu, só que é com a Sem farinha, sal. com a farinha de bobô e de mandioca, Amanda? É. Isso. E aí eles comem isso associado com o calulu de molho. carne com molho, né? Com alguma coisa de molho. Calulu de carne seca, Sim. calulu de peixe, o que mais? Feijão douro de palma, peixe grelhado. Uau! Rapaz, tem muita coisa boa aí. Aleluia! Então, olha só, a Bíblia não diz, né, que você vai ter essas coisas lá, né? Alguém escreveu que funge sem sal. Então, você sabe, eu não sei se lá vai ter o funge, ou se vai ter carne assada. Aleluia! Aqui a gente gosta muito de carne assada. Você sabe, eu não sei se vai ter nesse sentido, assim, para nos suprir. Não, talvez tenha só para prazer, só para poder desfrutar. Entende? Mas isso não é o ponto. O fato é que o Cordeiro vai nos apacentar, viveremos a eternidade com o Senhor. Não teremos nem fome nem sede. Debaixo do pastoreio de Deus, nada faltará. Não sentimos qualquer tipo de necessidade. E talvez o mais tocante, né? É o Senhor nos apacentar, cuidar e consolar. Então, nós não teremos mais lágrimas. Por quê? Porque não há motivo de sofrimento. Diante da glória de Deus, da presença de Deus, não há razão para sofrimento, para lágrimas. Sabe, normalmente a lágrima está associada à insatisfação. Lá diante do Senhor não vai ter mais isso. Nós seremos plenamente satisfeitos em tudo. Amém? Então, neste capítulo, nós vemos como Deus cuida do seu povo. Então, quando ele estiver prestes para julgar a terra, ele vai selar os 144 mil judeus e ele vai arrebatar uma parte da igreja. Pastor, e aqueles que creem que Deus vai arrebatar a igreja, toda a igreja antes da grande tribulação? Olha, vou dizer para você que esses é o que estão mais perto de nós. Se for assim, glória a Deus. Se Deus for arrebatar toda a igreja antes, glória a Deus. Agora, se houver o arrebatamento parcial, então é melhor que a gente seja arrebatado primeiro. Amém? Que a gente participe do arrebatamento para não passar pela grande tribulação. Vamos lá. Vamos abrir agora o 7º selo para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, deixa eu compartilhar aqui com você. Vamos aqui para a Bíblia. E olha o que a Bíblia nos diz aqui em Apocalipse capítulo 8. Então, olha só, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. Uau! Então, os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, lhes foram dados 7 trombetas.
Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos, de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, que são as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os sete anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, vamos falar primeiro desse primeiro aspecto aqui, que é essa preparação para as trombetas. Então, olha só, o 7º selo é composto, ele tem, o seu conteúdo são as 7 trombetas. E estas trombetas são, então, o conteúdo desse 7º selo. Os primeiros 4 selos não são consecutivos, eles são simultâneos, ou seja, os cavaleiros são simultâneos. Aí nós temos a sequência, o 5º selo, o 6º selo são consecutivos, e o 7º selo é consecutivo em relação ao 6º também. E aí vai começar a tocar as trombetas. Por quê? Porque agora começou a grande tribulação propriamente dita. Então, é aqui que começa a grande tribulação. Então, a 7ª trombeta inclui as 7 taças ou flagelos. O mesmo acontece com as taças. E essas não sucedem às trombetas, mas elas são conteúdo da 7ª trombeta. A 7ª trombeta encerrará esta era, ou seja, a era que nós estamos vivendo, que é o quê? Até então é o tempo da oportunidade, é o tempo da graça, amém? Só que quando tocar a 7ª trombeta, muda-se a dispensação. Agora não vai ser mais a dispensação da graça, agora é o juízo de Deus. 3 anos e meio do juízo de Deus. A 7ª trombeta, então, encerra esta era e introduz agora o reino. Por quê? Porque a 7ª trombeta, quando termina a 7ª trombeta, nós temos, quando começa a 7ª trombeta, nós temos a grande tribulação, e no final da 7ª trombeta, nós temos o começo do milênio. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, em relação a essa cena, quando vai se abrir esse último selo, a primeira coisa que nós estamos vendo é que essa trombeta, as trombetas, na verdade, são uma resposta às orações dos santos. Então, a primeira referência que a gente vê aqui é que as orações, elas são colocadas em taças. Então, as suas orações, elas estão como enchendo taças no céu. E aí, à medida que você vai orando, essas taças vão sendo cheias. Amém? Então, quanto mais você ora, essa taça vai enchendo. Se você para de orar, o que acontece? Ela não esvazia, mas ela não enche. A resposta de Deus só acontece quando a taça enche. É como se eu pegasse esse cantil aqui que eu estou bebendo, ele está aqui pela metade. E a resposta só vem quando você enche toda a taça. E a Bíblia, então, vai dizer que quando a taça está cheia, os anjos pegam ali fogo do trono, coloca nessa taça, e nessa taça ela vai ser derramada na terra. Quando essa taça é derramada, a Bíblia diz que é a resposta. E aí a Bíblia vai dizer que é trovões, vozes, relâmpagos. Isso é a resposta de Deus. Então, primeira coisa que a gente viu que aconteceu no céu no versículo 1. Houve silêncio por 30 minutos. Por que o silêncio? Porque o silêncio aponta para solenidade. Algo muito importante vai acontecer. Então, você sabe, o que a Bíblia nos mostra é que o céu é um lugar que tem louvor constantemente. A Bíblia diz que no céu é um lugar de muita alegria. A gente percebe lendo a Bíblia que no céu é um lugar de louvor, de muita alegria. Só que por 30 minutos, antes desse selo ser aberto, o céu fica em pleno silêncio. Silêncio completo no céu.
Por quê? Porque algo muito sério vai acontecer. Sabe, hoje nós vivemos na era da tolerância, da graça de Deus. Mas ao tocar a primeira trombeta, estará iniciando a ira de Deus sobre a terra. Então, o silêncio é essa solenidade. Ou seja, algo muito sério vai acontecer. Então, a Bíblia diz que tinha ali 7 anjos e um outro anjo. Esse outro anjo, ele aponta para o próprio Senhor Jesus. Então, aqui no Velho Testamento, em várias referências, nós temos mostrando que Jesus é referido, sim, como o outro anjo, ou o anjo do Senhor, ou o anjo grande do Senhor. Então, há várias referências na palavra de Deus que se refere ao Senhor Jesus como o anjo, principalmente com a letra maiúscula, né? Anjo com a letra maiúscula. Quando foi revelado andando no meio das igrejas, ele foi revelado como o Filho do Homem, mas na ministração do juízo de Deus sobre a terra, ele é visto como um mensageiro, alguém que foi enviado por Deus. Então, Jesus é esse mensageiro que vai vir agora para estabelecer o reino. Foi ele, o fato dele ser descrito como anjo, nos mostra que ele é especial, ele é o 8º anjo, ele não é igual aos demais. Então, quando a Bíblia fala de 7 anjos e depois de um outro anjo, se referindo a ele de maneira separada, é porque nós estamos colocando ele numa posição especial. Ele não é como os demais anjos. E ali nós temos toda essa questão das orações que eu disse para você. Observe que há a menção de 2 altares no verso 3. Isso nos faz ver que há uma realidade do tabernáculo no céu, do qual o terreno era apenas uma sombra, ou seja, há um altar onde as nossas orações são levadas, essas taças, e a partir do trono de Deus que tem a resposta. Então, a Bíblia nos fala de alguns altares que a palavra de Deus nos mostra. Então, o primeiro altar que a gente pode lembrar é o altar de holocausto, onde era feito o quê? Os sacrifícios. Todo animal que era sacrificado era colocado ali sobre o altar de holocausto. A Bíblia diz em Êxodo que havia um outro tipo de altar, que era o altar de incenso. Um incensário que era todo de ouro, né? O incensário de ouro são as orações dos santos. E o incenso é o próprio Cristo, porque nós oramos em nome de Cristo. Então, a oração que é feita, olha quanto isso é poderoso, irmãos. A oração que é feita em nome de Cristo é como um incenso chegando à presença de Deus. E vai encher as taças e será derramada sobre nós. É por isso que você ora em nome de Jesus. Só ele que tem acesso ao trono. Só ele que tem autoridade. As chaves estão na mão dele. É ele que abre, é ele que fecha. Durante o 7º selo, ainda haverá santos orando na terra. Entretanto, pode significar também a oração daqueles que estão ali no 5º selo. Porque olha só o que vai acontecer. Os martirizados ali do 5º selo, eles estão clamando. Então, nós entendemos que o juiz de Deus vem em resposta a esse clamor. Mas aqui, como a gente leu aqui em Apocalipse capítulo 8, nós vimos que também haverá um clamor, que pode ser desses cristãos que permaneceram aqui, que não foram no arrebatamento. Então, imagina só, imagina você não foi arrebatado. Misericórdia, fala misericórdia onde você está, fala misericórdia, fiquei. Então, imagina que acontece isso. Como que você acha que você, como cristão, vai se comportar aqui? Sabendo que, uma vez que aconteceu o arrebatamento, os dias estão praticamente contados. O anticristo vai se manifestar, haverá 3 anos de paz, depois 3 anos de grande tribulação, e você vai passar por eles. Então, você sabe, 7 anos. Como que você acha que vai ter sua vida? Você acha que você vai preocupar em ganhar dinheiro? Você acha que você vai preocupar em formar, em casar, em fazer um monte de coisa? Não. Você vai orar, fala, Jesus, pelo amor de Deus, volta logo, vem buscar, me livra, o anticristo te perseguindo, uma confusão, você tem que fugir. Como que você acha que vai ser a sua vida? Vai ser clamar. Então, pode ser que aqui em Apocalipse capítulo 8, esse clamor que está chegando diante do céu aqui, seja o clamor dessas pessoas que ficaram. Então, querido, não fique em nome de Jesus. Então, a primeira trombeta, vamos ler aqui a sequência agora das trombetas, amém, queridos? Eu vou só ler com vocês e depois quero dar um recado aqui,
e depois a gente volta na próxima aula. Então, vamos ler aqui a primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva de fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma, como que grande montanha, ardente em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma que grande estrela, ardendo em tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então, vi e ouvi uma águia. Olha só, a águia fala, presta atenção. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa dos restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Olha só, queridos, aqui nós temos algo acontecendo. Nós lemos as 4 primeiras trombetas que vão ser soadas. Então, a primeira, a terça parte da terra vai ser queimada, 1/3 dos mares será contaminado, vai cair um meteoro. Então, tudo aquilo que a Bíblia diz nesses primeiros 3, então, esse objeto que vai cair, essa saraiva de fogo que vai cair, nós entendemos que pode se tratar de meteoros que vão cair, você sabe, quando o meteoro entra na órbita da Terra, ele fica incandescente. Meteoros é rochas, né? Ficam no espaço, que quando entram na atmosfera terrestre, eles ficam encandecidos, onde eles caem, eles podem provocar incêndios, né? Então, a terça parte da Terra será queimada, certamente por uma saraiva, né? Uma grande quantidade de meteoros que vai cair numa região específica que nós acreditamos. Se você for pegar o mapa mundi, por exemplo, você vai ver que 1/3 da Terra, ou a terça parte da Terra, está ali localizada próxima da Rússia, aquela região ali que está ali se você pegar o mapa de frente, né, do lado direito, ali perto da Ásia, aquela região ali. Então, pode ser que esse meteoro caia ali na proximidade da Rússia. A Rússia, ela é acho que a maior nação em território é a Rússia. Acho que é a Rússia, o Canadá e os Estados Unidos, se não me engano. Então, em termos de território. Então, a segunda trombeta, 1/3 dos animais marinhos e do mar será atingido. Então, certamente vai cair também um grande meteoro, e aí o texto diz que é um grande meteoro que vai cair no oceano, e aí vai contaminar 1/3 dos animais marinhos, vão morrer, vai se tornar em sangue, as embarcações serão destruídas. A terceira trombeta diz que vai cair também, e ele até diz, né, o absinto, ele vai cair sobre as fontes das águas, e aqui está falando das águas doces, e essas águas vão se tornar insípidas, ou seja, elas não poderão ser consumidas. Então, os homens vão ter sede, né? Então, aqui você já começa a ver um cenário catastrófico que vai acontecer por ocasião da grande tribulação. Então, vou ficar nessa explicação aqui. Na próxima aula, eu explico para vocês detalhadamente cada uma dessas trombetas, amém? Queridos, eu conversei com o pastor, deixa eu só pausar aqui.